Tudo bom? Sempre tem um negócio de ajustar de último minuto, né? Preciso acertar aqui meu colar. Boa noite, pessoal! Para a live com a professora Daniela, especialista em mitologia comparada, live sobre o livro História do Mundo para as Crianças. Deixa eu acertar tudo isso bonitinho. Oi, Daniela, deixa eu pegar você. Oi, Peter, tudo bom? Que prazer em te ver aqui. Dá um só minutinho, Daniela. Deixa eu dizer um oi pro povo que tá entrando. E hoje, que legal! Vamos ver. Tô tentando te pegar. Ai, que bom! Oi, Daniela! Tudo Boa bom? noite. Boa Você tá me noite! vendo? Eu tô te vendo, te ouvindo. Tá escuro, meio, um pouquinho escuro. Eu sempre acho que tá escuro. Aqui? Nossa, eu botei todas as luzes em cima de mim. Tô parecendo Moisés recebendo as tábuas dos 10 mandamentos aqui com esse facho de luz. Eu não tô te vendo. Uai, Será que eu preciso sair e voltar? Porque eu não tô conseguindo ver você. Eu só consigo me ver. gozado, o povo tá vendo nós duas. Hum, eu vou fazer assim, então. Eu vou sair e vou Tá bom, voltar, tá? Pra ver se eu consigo tá te bom. ver. Então, só um instantinho que eu vou sair e volto. Peraí. Tô aqui. Oi, pessoal que está entrando. É um prazer ver vocês. Oi, Liana. Oi, Enzo. O Enzo vai ganhar uma Emília. Cadê a Emília? Ops, vai cair a narizinho. Caiu. Vai ganhar uma mini Emília, né, Enzo? Finalmente! Daí eu quero ver. Toma, tá demorando, hein? É que faltou linha, né? Que bom que tá quase pronto. Deixa eu pescar a professora Daniela e botar a Emília aqui atrás. E agora, Daniela? Olha só, eu tô me vendo de novo, mas eu não tô te vendo. Sabe que a última live teve um negócio desse. Eu acho talvez que o seu Instagram não tá atualizado. Uma dessas. Ah, será que tem isso? Uhum. Bom, eu posso atualizar e retornar. Né? Vale a pena não. Você consegue falar comigo como se estivesse me vendo? Você está se vendo, não tá? Tô. Vou ficar aqui meio na sessão espírita, né? Só ouvindo vozes, sem conseguir te ver. Então, podemos tentar. Eu Então, também posso fala tentar assim. Tá atualizar. vendo? O Peter, que eu fiz uma live com seguidores, o Peter tá aí. Você tá enxergando os comentários também? Eu consigo ver os comentários. Ah, você tá ótima. O Peter também não conseguia se ver. Você vendo, você se vendo, vendo os comentários e me escutando, tá bom demais. Então, beleza. Vou aqui incorporar que eu tô na sessão, né? Então, Pois é. ouvindo vozes. E vamos lá. Então, deixa eu dar um oi para todo mundo. Oi, Álvaro. Oi, Peter. Oi, galera que tá por aí. Oi, Flavinha. Que bom que vocês estão aí. Hoje é live para quem gosta de história, de mitologia. Professora Daniela e eu já fizemos 2 lives, os 12 trabalhos de Hércules, o Minotauro. Ela é especialista em mitologia comparada e a gente se diverte demais cada vez, né, Daniela? Sim. Estamos aqui no meio dos nossos amores, né? Pois é, das coisas que a gente gosta de falar. E é tão interessante. Eu tô em Santa Bárbara, nos Estados Unidos, na Califórnia, na minha casa.
Não estou lá no escritório da mamãe, que é onde eu tenho meus livros e todo o material. Mas eu tirei foto, gente, e amanhã eu vou colocar a foto do meu exemplar do História do Mundo para as Crianças. O meu exemplar é aquele de 1958, 59, que tem as silhuetas andando na capa. Sim. Sabe? E eu estava morando na Rua Alabastro, no edifício JASP. Eu morei em diversos prédios e eu devia carregar aquele livro para baixo, para cima, porque mamãe colocou meu endereço e escreveu: este livro pertence a Cleo Campos Kornblue, que era o meu nome de solteira, né? Cleo Campos Kornblue. E eu escrevi meu nome tudo quanto era página. E olha que paixão que eu tive por esse livro, que impacto. Eu acho que eu tinha no JASP, a gente se mudou para o JASP, né? Porque eu sei minha idade conforme o edifício que eu morei. Eu tinha uns 9 anos, 8 anos. Eu estava lendo isso já bem criança, sabe? Mas então, vamos voltar para o começo. Professora Daniela, se apresente, conta o que você faz, conta do seu café mitológico e daí a gente entra no livro. Muito obrigada. Então, antes de tudo, boa noite a todas e todos que estão aqui. Boa noite também aos alunos queridos, colegas do Café Mitológico. Eu sou Daniela Amaral, como a Cleo falou, sou professora de mitologia comparada, sou mestre e doutora em literatura e cultura pela Universidade Federal da Bahia e sou apaixonada por mitologia, por história, por Monteiro Lobato. E, assim, não foi à toa que eu fui apresentada à mitologia e à história através da obra do Monteiro Lobato, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que também povoou assim, os meus grandes afetos de infância. Tá aqui minha coleção, lá em cima, aquela de capa vermelha, da editora Brasiliense, de 1965, que eu herdei da minha mãe, com a coleção do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E que eu estava falando da edição dela, a edição com a qual eu conheci História do Mundo para as Crianças, e através de História do Mundo para as Crianças, a história e a mitologia foi essa aqui, que é o volume 4 da coleção História do Mundo para as Crianças. E muitos anos depois, passadas muitas aventuras, eu comprei essa aqui da Globo, eu comprei para o meu filho, que é bastante ilustrada e bem atualizada também para a linguagem contemporânea. E, enfim, foi apresentada a mitologia por Lobato, né, através desse livro. Depois conheci o Minotauro, que foi tema da minha tese, do meu trabalho de mestrado, e foi apresentada também a Hércules. E, enfim, conforme o Cléo falou, nós também tivemos essas lives sobre os 12 trabalhos de Hércules e o Minotauro. Enfim, e estamos aqui para falar desse texto delicioso que leva até as crianças de uma forma divertida e bem mais leve, né, bem mais palatável que os livros de história daquele tempo, uma visão geral sobre a história. Claro que concentrada na história do continente europeu. É um livro baseado num livro em língua inglesa que realmente existiu e que, dentro da narrativa de Lobato, Dona Benta, que é a comandante, né, dessa comunidade que é o Sítio do Pica-Pau Amarelo, Dona Benta recebeu esse livro e se dispõe a falar sobre esse livro para os seus netos e para Emília e para o Visconde também. E, enfim, eu espero que todos estejam me vendo, porque como só eu estou me vendo, eu fico um pouco insegura de se estão me vendo ou me ouvindo. Espero que estejamos todos aqui. E passo a palavra aqui a Cleo para a gente começar esse bate-papo. Sim, eu esqueci de falar, nós temos um grupo de lives gratuitas e de cursos, que é o Café Mitológico, onde nós tratamos e discutimos sobre diversas mitologias, claro que entre elas a mitologia greco-romana. Nesse domingo, dia 24, a gente tem uma live gratuita
Então, convido vocês para ela, que é de Pigmalião e Galateia. Então, eu já estou divulgando no meu Instagram. E temos também nossos cursos de outubro, tanto em parceria com o Instituto Dédalus, o curso Mães e Filhos nos mitos greco-romanos, quanto o curso também para outubro do Café Mitológico, que são as Mulheres das Mil e Uma Noites. Então, acompanha aqui pelo Instagram, que tem todas as novidades. E vamos ao livro, vamos à história do mundo para as crianças. Cléo, Vamos tu lá. tá aí, Então, mulher? o povo, eu tô Tô aqui aqui, o povo perguntando. tá dizendo que estão te vendo, né? Todo mundo tá te vendo. E, gente, se vocês não seguem aí o Café Mitológico e a professora Daniela, vai lá e segue ela. Eu amo. Honestamente, você falando do curso das Mulheres de Mil e Uma Noites, eu já fiquei toda interessada. É coisa Serão demais, né? bem-vindas. É muito interessante. É muito interessante. Outra coisa que você falou interessante, que como eu não tenho meu livro aqui, eu estava procurando na internet resumo do livro, da história do mundo, para me relembrar, refrescar a memória. Fazem, né, 50 anos que eu li esse negócio. Queria refrescar a memória. E o livro de Monteiro Lobato é baseado no livro de um professor americano chamado V.M. Hillier, chamado Child's History of the World, História do Mundo para as Crianças, publicado em 1924. Então, Lobato se baseia nesse livro, e daí, como é que ele faz essa transposição, essa versão lobatiana? Você sabe, Daniela? Então, Dona Benta, ela recebe esse livro, né, ficticiamente, ela recebe porque ela recebe regularmente as novidades do mercado editorial. Só um detalhe, 1924 já vai fazer 100 anos, né, 1924, daqui a Mas pouco. o livro é de E ela recebe, 1933. não, eu estou dizendo o original, que Dona Benta recebeu. Mas Monteiro Lobato escreve dele em 33. Então o livro só tinha Sim, 9 anos de idade. Era assim, sim, recentíssimo. recente. Para aquele tempo era recente, né? E aí, Dona Benta, ela recebe esse livro, lê, gosta muito. Dona Benta é uma pessoa muito erudita, tem uma vasta biblioteca. Um dia ainda chegou lá. E aí, Dona Benta, ela decide contar aquelas histórias para os seus netos, para Pedrinho e Narizinho, e também para Emília e o Visconde, que eu acabo chamando de netos, né? Que fazem parte da comunidade. Nastácia não participa diretamente desse livro. Ela é mencionada, ela chama para o café, chama para o chá, mas ela não participa. E aí, Dona Benta, ela segue uma linha, né, que Lobato costuma adotar ao longo da série, né, do Sítio do Capão Amarelo, que é ensinar de uma forma leve, entretendo os seus netos. Então, ela já havia feito isso em Geografia de Dona Benta, Serões de Dona Benta, História das Invenções. Ela vai repetir isso mais para frente, o Minotauro, os 12 Trabalhos de Hércules. E aqui em História do Mundo para as Crianças, ela é a narradora. Agora, o interessante é que a gente não vê a história também somente do ponto de vista de Dona Benta. A gente vê a narrativa também do ponto de vista dos ouvintes, de Narizinho, de Pedrinho, de Emília e um pouquinho só de Visconde. E o interessante é que cada um deles tem uma visão sobre os fatos que Dona Benta está apresentando. Então, por exemplo, Pedrinho, o aventureiro, o que gosta das guerras, das lutas, dos combates. Então, ele vai muito para esse lado do interesse dele. Já Narizinho torce completamente o nariz para isso, despreza a violência. E Emília é aquela metralhadora giratória, né? Politicamente incorreta, polêmica, com um senso de justiça muito grande também. E é interessante a gente ver um mesmo fato sob vários pontos de vista. Então, não necessariamente, por exemplo, uma luta de gladiadores que Pedrinho se interessa lá no momento da narrativa de Dona Benta é o que Narizinho queria ouvir. Narizinho acha aquilo abominável, né? Mas eu já estou entrando pela história. Assim, como é que o livro começa? O livro começa com a criação do mundo, com a criação dos planetas, com a criação do planeta Terra. Aí ela fala, né, muito antes dos animais existirem, das Começa plantas existirem, do próprio mesmo. planeta existir. Começa. Que essa era uma das nossas dúvidas, né? Isso. A gente não lembrava direito. Começa mesmo com a criação do universo. Começa com a criação do universo, depois ele vai para a pré-história, né? Que ele chama de
Ele começa falando dos homens das cavernas, da pré-história, e o livro atravessa assim, uma linha do tempo vertiginosa até chegar na Segunda Guerra Mundial e na bomba de Hiroshima, que é um momento assim, de muito pesar por parte de Lobato, no qual ele lamenta que todo o conhecimento e a inteligência que a humanidade atingiu ali, até ali, foram usados para aquela carnificina pavorosa. Então ele lamenta profundamente isso. Ele realmente ficou muito desapontado e muito chateado e muito amargurado. E ele era com a Segunda Guerra Mundial, com a bomba atômica, ele era muito anti-guerra, muito anti-violência, né? A Isso aparece muito inteligência era o que valia para o meu bisavô sempre. Sim. Né? Mas peraí, Daniela, só voltando um pouco lá para trás, porque como eu sou formada em história, eu adoro colocar as coisas no contexto, né? Se ele escreveu o livro em 1933, ele tinha voltado dos Estados Unidos poucos anos antes, e lá ele conheceu Anísio Teixeira, que, para quem não sabe, galera, Anísio Teixeira foi o quê? Professor, estudioso brasileiro que fundou o movimento da Escola Nova. Ele era baiano e ele modificou o jeito de se ensinar. Começou pela Bahia, depois ele foi ministro da Educação também, e modificou o jeito do ensino acontecer no Brasil. Imagina o jeito que era. Eu acho que todo mundo tinha que ficar de pé e decorar tudo. Mas eu decorei verbos. A gente declinava verbo na minha época. Você declinava verbo? Sim, a gente tinha que aprender todas as tabelas de conjugação e... Pretérito do futuro. Isso, e descrever como é que eles se comportavam, né? E verbos no português não são nada amigáveis. A gente tinha que descrever o comportamento do verbo. Pois é, tá vendo? A galera mais certa idade declinava verbo. E a galera de hoje? Pois é, quem é mais jovem aí? Ainda se memoriza verbo daqui? Tinha uma tonelada de verbos, não tinha? De tempos de verbos. Sim. Pois é, então em 33 ele escreve a primeira edição, publica a primeira edição, e eu acho que aí ele já tinha muito mesmo a influência do Anísio Teixeira, porque aí são livros paradidáticos, são livros educativos mesmo. E como é que em 33, então, daí ele provavelmente em 47 que ele faz a última revisão. Ele faz a revisão para poder incluir a Segunda Guerra. A Segunda Guerra e a bomba atômica, né? Sim. Pois é, pois é. E conta mais do livro. Então, nós estávamos na pré-história, né? E aí depois disso, o Monteiro Lobato barra Dona Benta começam a falar do domínio do homem sobre o fogo, né? Sobre o fogo e os milagres do fogo, porque a partir do fogo, assim como acontece na mitologia grega, o homem pôde se alimentar melhor, pôde fabricar ferramentas, fabricar armas, construir casas, enfim, criar uma série de comodidades que permitiram que ele sobrevivesse e que ele se multiplicasse mais e se defendesse também. Então, depois desse panorama, desse mundo pré-histórico, ele já entra de vez na Mesopotâmia. E aí eu me lembro que foi a primeira vez que eu ouvi falar da palavra Mesopotâmia, do significado de Mesopotâmia, várias coisas coisas e personagens e acontecimentos eu ouvi pela primeira vez nesse livro. Então, também. Mesopotâmia, com certeza, é uma palavra que eu aprendi nesse livro. Sem internet, gente, a gente aprendia sobre a vida nos livros, ou vivendo, ou ouvindo as pessoas falarem. Exatamente. Então, só tinha desse jeito, né, para a gente aprender. E aí ele começa a falar das civilizações que floresceram
na Mesopotâmia, ou em torno da Mesopotâmia, faz um grande passeio pela Babilônia, a Síria, fala sobre as leis, a astronomia, as atrocidades também. Narizinho fica revoltada com as atrocidades, Emília fica revoltada com as injustiças. E aí você vê que cada ouvinte vai colocando suas opiniões sobre a narrativa de Lobato. Depois, claro, ele vai para o Egito, onde nós nos encantamos com os hieroglifos. Primeira vez também que eu ouvi falar da palavra hieroglifo e Pedra da Roseta. E aí ele fala do nome de Cleópatra, né? Fala sobre a importância da participação dos egípcios na cultura, nas artes, na medicina também. Ou seja, não é somente voltado para o continente europeu a narrativa, mas claro que ocupa um papel muito importante. E aí, como eu falei desde o início, cada personagem tem um aspecto aí dentro dessa narrativa. Então, Dona Benta é a narradora que tenta colocar as coisas de uma forma objetiva e sem muito envolvimento emocional. Até quando ela fala de religião, de cristianismo, ela coloca de uma forma bem objetiva. Pedrinho é aquele aventureiro entusiasmado, né, metido a sabichão, que muitas vezes interrompe Dona Benta e diz, eu sei, eu li sobre isso, leu ontem, né, sobre isso. Eu sei, aí começa a explicar, né? Aí Narizinho vai lá e dá um chega pra lá nele e diz, deixa a vovó falar, você não sabe de nada. E ela sempre dá essas reguladas em Pedrinho. Pedrinho é o que hoje nós chamaríamos de palestrinha, né? Então ele começa a falar, interromper. E aí Narizinho vai lá e dá uma segurada nele. Narizinho ela segura tanto Pedrinho quanto Emília, porque Emília às vezes desata a falar bobagem, que é uma coisa incontrolável. E ela, inclusive, às vezes fica proibida de falar, porque ela interrompe demais com um monte de maluquice. O que é muito divertido, né? Porque ela vem com o sarcasmo, a anarquia, o senso de justiça dela. E Narizinho sempre muito preocupada, né, com o fato do homem não ter aprendido nada com a sua história na Terra. E não ter, por exemplo, aproveitado os benefícios das suas invenções para a paz. Então ela traz muito assim, o discurso de Lobato, né, pela preocupação. Por que é que nós não utilizamos a nossa inteligência para a paz e para o desenvolvimento, e sim para a morte? Daniela, é tão super interessante o jeito que, nossa, recentemente, né, virou moda falar, pouquinho tempo atrás, que a Emília era o alter ego de Lobato. E não é, todos os personagens falam pelo autor. E nesse livro parece que é Narizinho mesmo que fala pelo autor. Muito. Narizinho e Dona né? Benta. Sim. Narizinho e Dona Benta. Tem passagens, inclusive, divertidíssimas, enfim, problematizantes, né? Porque Narizinho... Eu vou aqui adiantar, porque senão eu vou esquecer de ler esse negócio e vou dar um pulo aqui. Eu ainda estou saindo da Mesopotâmia. Tem uma parte em que Monteiro Lobato está falando da invasão, da conquista do Novo Mundo pelos europeus, né? Principalmente pelos espanhóis e pelos portugueses. E aí está falando de todo aquele miserê que os espanhóis aprontaram no México, no Peru, aquela matança medonha em busca de ouro e de prata, né? Das riquezas do Novo Mundo. E aí tem um momento em que Narizinho já ficou indignada, Emília já ficou indignada, e aí Dona Benta fala, depois que Pedrinho lamenta que os europeus destruíram as civilizações americanas. E aí Dona Benta fala, meu filho, mas que quer você? Tais gloriosos piratas, de audácia igual aqueles normandos que invadiram a França e a Inglaterra, que ela já tinha falado disso, né? O pretexto era a necessidade de introduzir no Novo Mundo a religião de Cristo, do meigo e infinitamente bom Jesus. Foram infames até nisso, de esconder a insaciável cobiça sob o nome do homem tão sublimemente bom que até virou Deus. O sarraceno pregava o Corão com a espada em punho. O cristão pregava a Bíblia com o arcabuz engatilhado. O diabo decida entre ambos e os tem a todos no maior dos seus caldeirões. Nossa, não tem nada mais Monteiro Lobato que isso. Daniela! Sabe o quê? Não tem nada.
Pois é, mamãe tá assistindo, eu acho, a live. Deixa eu dar um oi para minha mãe. Ah, Oi, que mãe! honra! Dá um oi Que pra coisa gente, você tá linda! aí. Pois é. E mamãe sempre me disse que o avô dela era contra a religião em geral, que a religião tinha causado as maiores atrocidades. Bem E é desconfiado disso. com religião e fanatismo mesmo. Pois é, religião e fanatismo, exatamente. Que em nome da religião os maiores crimes tinham sido cometidos. É sempre em nome, né, do bendito coitado de Jesus, tarará, em nome que se comete os maiores crimes. Mas ele, de certa maneira, está falando bem de Jesus, da Sim, essência, sim. Ele coloca né? como um grande sábio, como um homem de grande importância no seu tempo, e depois, claro, ele não diminui de maneira alguma. Muito interessante. Sim. E assim, nessa mesma linha de pensamento de Dona Benta e do próprio Lobato, é como eu disse, a Narizinho também vai por aí. Então tem um momento que eles estão falando das cruzadas e estão falando daquele miserê todo, né, dos cristãos contra os mouros e tudo mais. Não, é antes. Antes, eles estavam falando dessa coisa dos conquistadores entrarem numa cidade, os conquistadores chamados de heróis, né, os grandes generais e tudo mais, entrarem numa cidade, arrasarem a cidade, acabarem com tudo, tacarem fogo, roubarem tudo e serem chamados de heróis. Foi antes das cruzadas, isso que Narizinho disse. E aí ela diz, vovó, sabe qual é a diferença entre esses piratas que sequestraram Júlio César, quando está lá falando do Império Romano, e os próprios conquistadores e o próprio Júlio César? É que os piratas roubaram pouco. É a única diferença, porque os dois são criminosos. O Alexandre o Grande, o Júlio César, os piratas roubaram poucos, por isso que eles são piratas, criminosos, assim, pequenos, ladrões de galinha. Olha Eu acho só, ótimo. meu Deus do céu. E provavelmente o Pedrinho devia estar todo entusiasmado com todas essas invasões, Sim, essas sim, sim. guerras, né? O que ele queria era isso. A narrativa dos combates e tal. Mas a bola dele baixa quando ele realmente tem noção do que foram as carnificinas, o massacre de crianças, de mulheres, as cidades sendo queimadas. Então, ele começa a ponderar sobre essa sede dele, sobre a guerra, né? Que é uma coisa muito mais idealizada Pois é. na cabeça E eu dele. também, eu lembro que a Narizinho fica assim tão impressionada que ela tipo desmaia, ela tem umas reações, não tem? Ela fica pirada. Sim, tem momentos, principalmente quando você está falando da história medieval, dos suplícios, dos julgamentos e da própria Inquisição. Eu lembro que tem uma parte também quando ela fala da Guerra dos 100 Anos, e a Guerra dos 100 Anos atravessa ali também o período da peste bubônica, né, na Europa, que matou um quarto da população europeia. E Narizinho fica completamente possessa, porque ela não consegue acreditar, em primeiro lugar, que uma guerra consiga durar 100 anos. Foi a guerra entre França e Inglaterra, né? E aí tem a narrativa de Joana d'Arc e tudo mais. E segundo, como é que uma guerra permanecia a acontecer no meio de uma pandemia? Como é que os homens eram tão estúpidos a ponto de estarem sendo mortos por uma pandemia e ainda assim estarem dentro de uma guerra? Olha a gente em 2023 e a guerra da Ucrânia, né, que começou na pandemia e ninguém parou para pensar Ninguém. no quanto nós repetimos, né, as coisas. Nossa. Oi, tem alguém dando oi pra gente? Vamos dar oi lá. Oi! Olá! Sejam bem-vindas. Estamos aqui indo e voltando no tempo, mas é isso mesmo. Daniela, eu tô assim, de boca aberta, porque assim, ao você contar a história, tá me vindo essas memórias lá de dentro do estômago, de ter lido Que bom. e conversado com minha mãe sobre isso, e mamãe falado da Guerra dos 100 Anos, que minha mãe adorava história também. Ela gostava mesmo Sim. das rainhas, sabe? Então, lá Sim, desde a ele fala Cleópatra. bastante, ele adora as rainhas. Pois é, mamãe adorava Cleópatra, a Catarina de Médici, a rainha Margot, os protestantes e os católicos, as guerras da França. Era assim, mas sempre mulheres fortes, mamãe gostava. E
E alguém vai me perguntar se meu nome é por causa da Cleópatra? Eu tô esperando alguém perguntar. Daí, quando alguém perguntar, eu respondo. Oi, Larissa, tudo bom? Né? Mas mamãe gostava muito dessas mulheres fortes, porque a história é sempre dos vencedores, né? Sim, E eu acho muito interessante que Lobato fica mostrando a visão dos vencidos também. sim. Lobato era muito desconfiado, a gente vê isso em outros livros e também nas cartas dele, com a figura do herói idealizado, do conquistador, do sujeito que, 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 enfim, que serve à própria vaidade, que é violento e tudo mais. Ele gosta de abordar não apenas os vencidos, mas os coadjuvantes. Existem muitos autores que gostam de fazer isso de uma maneira maravilhosa, como Jorge Luiz Borges, como o próprio Ovídio, que foi um grande poeta da época do Império Romano também. E aí é delicioso, porque ele pinça personagens, às vezes, que não tiveram voz ou pouca voz, e ele dá voz para esses personagens. É isso mesmo. Luna falando aqui, tô chorando, que mágico está perto da família de Lobato. É uma alegria muito grande. Pois Tá é, porque congelado? Eu tô congelada? mamãe tá dizendo que até hoje ela continua gostando dessas mulheres fortes aí. Tá dizendo através da cuidadora dela que tá Ah, postando, né? sim. Que bom. Que bom. Eu Olha, também compartilho com ela esse amor. Mas, enfim, podemos seguir, Cléo? Fique à vontade aí para a gente ir tá, andando. deixa eu só contar pro pessoal que não, de acordo com mamãe, meu nome não foi por causa de Cleópatra ou foi por causa de Cleópatra? Oh, meu Deus do céu. Thalita, pergunta pra mamãe. Não, não foi. Originalmente, mamãe me disse que não tinha sido por causa de Cleópatra, e sim porque tinha uma filha do Otales, de um amigo de Lobato, Sim. que aparece no livro, aparece num livro. Aí aparece a Cleo numa das histórias de Lobato e mamãe, na época, gostou do nome. Pois é. Pois é. E Lembro da Lobato, sua xará, amiga de narizinho. então, olha só. Lobato escreve a pergunta do Eric. Lobato escreveu alguma coisa sobre Santos Dumont? Na História do Mundo para as Crianças, Santos Dumont é mencionado com reverência e com pesar também, porque Lobato, no final do livro, ele menciona brevemente os horrores da Primeira Guerra. Não tinha muito tempo que a Primeira Guerra tinha terminado, pouco mais de uma década. Ele fala sobre os horrores da Primeira Guerra e os horrores da Segunda Guerra. E, infelizmente, a invenção de Santos Dumont foi usada em larga escala para matar gente. E isso, claro, nós sabemos que desgostou muito o próprio Santos Dumont. Então, o Lobato fala, mas frisando como o milagre da tecnologia que foi usado para salvar vidas e tornar a nossa vida mais feliz também foi usado para massacrar populações inteiras. E aí infelizmente, isso vai aparecer no final da obra de Lobato de uma maneira muito forte, que é quando justamente se diz que ele mergulha na fantasia, né? Talvez para fugir a partir do livro A Chave do Tamanho em diante, é como se ele quisesse escapar desse mundo abominável em que nós estávamos, né? Que ano Nos anos foi? 40. Que ano foi? Que, né, década de 40, né? Sim. Pois é. Você sabe mais ou menos que ano, mais 40 e quanto? Olha, a chave do tamanho é na época da guerra, porque nem a chave do tamanho, Emília reduz todo mundo É, a proporções ridículas. E, inclusive, ela reduz os ditadores, né? Hitler, reduz ao tamanho que eles são. Eles são Mussolini, minúsculos. Então, Hitler. Mussolini, o imperador do Japão, todo mundo vira minhoquinha. E aí é uma maneira de Lobato lidar com essa realidade medonha, entrando por outro mundo, né? E ficando lá. Olha só. Você viu, Daniela, a mamãe escreveu aí, a cuidadora escreveu que a mamãe disse que foi sim, inspirado em Cleópatra. Meu Deus do céu. Que vem de Cleos, que é glória.
Que é glória, é isso Em grego, é mesmo. Cleos. Cleopatra é a glória do pai. Ah, É um nome grego. Então, é a glória olha do seu só. pai. É belíssimo o nome. Adorei. E foi o nome que aparece na Pedra da Roseta, né? Que possibilitou que nós conhecêssemos os hieróglifos e é narrado no início de História do Mundo para as Crianças, quando Dona Benta fala da Pedra da Roseta, e a primeira vez que eu ouvi falar de Pedra da Roseta, mais uma vez, foi em História do Mundo para as Crianças. É inacreditável, assim, a quantidade de memória, de coisas que eu aprendi nesse Que bom. livro, né? Que continuam aparecendo e que continuam verdadeiras e verídicas até hoje. Esse negócio de os fatos não mudaram. A Uhum, pedra da Roseta existe, né? uhum. Assim, os fatos não mudaram. E ao mesmo tempo parecem pertencer à lenda, né? De tão recontados que eles são. O Eric falou aqui o Tô Carl Sagan. pensando nisso, se parece lenda. O que para mim tá, tá me, sei lá, me lembrando é como esse faz parte dos livros, né? Que são baseados em realidade, em fatos. E que Monteiro Lobato consegue fazer, pegar esses fatos e transformar de uma maneira tão inacreditavelmente interessante que a gente não esquece 50 anos depois. Não, não. Eu nunca esqueci que o alfabeto foi inventado pelos fenícios. Eu nunca esqueci disso. Monteiro Lobato fala do alfabeto dos fenícios e isso nunca saiu da minha cabeça. E aí, quando eu vou estudar a mitologia grega, tá lá os fenícios e a história de Cádimo e Europa, e eu sabia que Monteiro Lobato tinha me falado sobre os fenícios, então eles realmente foram importantes, porque Lobato me disse que eles eram importantes. E nós só temos um alfabeto como nós temos hoje por causa deles, né? Claro que outros povos já tinham sistemas de escrita, ele fala da escrita cuneiforme, dos mesopotâmicos, fala, como eu disse, dos hieroglifos dos egípcios, mas os fenícios conseguiram simplificar muito. E daí para os gregos e daí para os latinos. Assim como os árabes criaram os algarismos arábicos, que também são mencionados quando Monteiro Lobato fala sobre os muçulmanos, depois da história de contar a história de Maomé. Quando ele entra pela Idade Média, ele quebra para a história de Maomé e aí fala sobre a influência dos muçulmanos também dentro da Europa. Afinal de contas, eles ocuparam a Península Ibérica, né? E tudo isso está no livro. Essa viagem toda Tudo. está dentro do livro. Recomendo que vocês leiam, viu? Vale a pena. Exatamente. Quem aí já leu esse livro? Só por curiosidade, gente. Levanta a mãozinha. Pois é, quem já leu o livro? Quantos de vocês não lê? Pois é, cadê meu? Ó, eu já li aqui. Porque, assim, como seria usar esse livro hoje em dia nas escolas? Você está me perguntando ou colocando também Para o todos, mas respeitável para público? você, Daniela, você consegue imaginar como seria interessante, mas também seria enorme, porque é a história do mundo, né? Sim. Seria assim, um ano inteiro para estudar um livro só. E a gente não esgota nunca, porque cada problematização dos personagens, principalmente de Emília e de Narizinho, abre para infinitos debates. Sobre justiça, sobre feminismo, Narizinho fica indignada com o tratamento que é reservado às mulheres muçulmanas, fica indignada com as torturas da Inquisição. Então, cada momento em que os personagens intervêm sobre a narrativa de Dona Benta, eu acho que abre para dezenas de aulas, sabe? E comentários também. Seria, abre. E é porque eu E, lembro dessas discussões. Eu lembro de ter essas sim, discussões no jantar em casa com mamãe, papai e eu. Assim, que levava essas delícia. discussões, né? Sim. Minha mãe, então, sempre foi
gostava muito de história, além de gostar das rainhas. Me levou, nós três fizemos uma viagem para o Egito há 1000 anos atrás, me levou para ver as pirâmides. Pois Sim. é. E depois fomos para a Grécia, fui ver o Palácio do Rei Minos, fui ver lá o bendito Partenon. E a gente fazia viagem, fomos também para Estádio do México, né? E fazia viagem arqueológica, histórica arqueológica, em que mamãe fazia os roteiros de tudo quanto era história arqueológica para ver. Ou castelo na França, ou monumento como dizia papai, eu vi uma pedra, já vi todas. Viu o monumento? Imagina, meu pai, né? Pois é, papai dizia isso mesmo. Já vi um templo caído, coluna caída, já vi todas, Joyce. É. Mas então a gente ia ver castelo, ia ver templo, ia ver no México, ia subir pirâmide, tinha que saber toda a história da onde você estava visitando, consistentemente. Para ir para a Grécia, eu resolvi aprender grego. Então eu peguei um guia, né? Guia Michelin, e aprendi a ler em grego para poder ajudar e ler e conversar. E arranjei um namorado. Tão bem que eu conseguia falar grego com inglês, olha só. Esqueci tudo, né? Esqueci tudo em 2 minutos. Mas eram assim as viagens que a gente fazia. A gente pegava e colocava na prática o que a gente lia, né? Pois é. Tem um rapaz, tem alguém querendo que a gente mande um oi. A gente manda Oi. um oi. Oiê! Oi. Seja bem-vindo. Pois é. Então, vocês estão me ouvindo direitinho? Eu fico Totalmente. perguntando porque eu só estou me vendo. Estava falando da Narizinho agora há pouco, Cleo, e lembrei quando a Dona Benta fala sobre a Índia. Em alguns momentos ela sai do protagonismo europeu e vai para a Índia, vai para a China, vai para o Japão, vai para o Novo Mundo também, né? Fala da viagem de Vasco da Gama ao redor do continente africano. Lobato fala de uma maneira ótima sobre Vasco da Gama. Fala, na verdade, evidencia o que Luís de Camões não faz nos Lusíadas, né? Evidencia que Vasco da Gama era um grande pirata. Mas vamos deixar isso. Eu acho muito engraçado esse negócio de Vasco da Gama. E aí, quando o Dona Benta está falando da Índia, a Narizinho fica indignada com a questão das castas na Índia, né? A sociedade ser dividida em castas e que as pessoas não podiam mudar de castas. E ela fica muito mais indignada com o fato de, naquele tempo, no tempo deles ali, no início do século XX, que quando um homem era cremado, era costume também em alguns lugares que as viúvas fossem cremadas junto com esse homem. E aí ela fala, porque tudo para o homem, nada para a mulher. Por que quando o homem perde a sua esposa, ele não é cremado também? Ele vai lá conseguir outra esposa. E ela fica, assim, muito, muito revoltada com essas diferenças. Porque sempre a mulher tem que ser prejudicada. E assim, eu acho que esse é um aspecto que pode ser bem explorado também em sala de aula. Esse discurso à frente do seu tempo em favor da mulher. Muito feminista, muito feminista. Mamãe conta também como a casa, né, de Monteiro Lobato era um matriarcado. Quem mandava, honestamente, Sim. era Purezinha. Sim. Absolutamente Purezinha. Né? Por isso que o sítio é uma república das mulheres, né? Exatamente. Comandada por mulheres. Exatamente. Quem mandava era a Purezinha, e daí era a Marta, e daí era a Ruth, e mamãe, era assim, os homens existiam. E estavam fazendo assim, meu avô estava sempre pintando no estúdio. Monteiro Lobato estava escrevendo lá no estúdio. Mas quem estava gerindo, fazendo, falando, ensinando, assim, a vida passava toda pelas mulheres que faziam, que se movimentavam, que questionavam. Sabe? É muito
interessante. Monteiro Lobato era muito... Tratou os 4 filhos, 2 filhos e 2 filhas, sempre da mesma maneira. Sempre Sim. da mesma maneira. E curioso, você sabia, Daniela, que nenhum dos 4 filhos de Monteiro Lobato fez faculdade? Não sabia. Pois é. Pois é, Monteiro Lobato fez, né? Minha bisavó Purezinha Sim. se formou como professora de primeiras letras, né? Nenhum dos 4 filhos fez faculdade. Daí minha mãe fez, né? O outro neto de Monteiro Lobato também não fez faculdade. Muito interessante isso. Assim, porque como que aconteceu isso de nenhum dos filhos fazer faculdade, né? Se interessar por aprender mais. Também não era costume, né? Na primeira metade do século XX. Não era uma coisa. Para os meninos, pelo menos, ou ser padre, ou ser médico, ou ser advogado, ou engenheiro. Né? E nenhum deles foi estudar nada. Nada. Mas olha só, vamos voltar para cá. O Eric está dizendo que hoje em dia alguns falam que a arte não deveria ter um aprofundamento social e político. A arte sempre teve papel social e político, não teve, Daniela? Sim, nenhum discurso é inocente, inclusive o discurso da arte. Nenhum discurso está desconectado do contexto nem das intenções. Pois é. O que é interessante. Né? A gente habita um universo e tudo que a gente recebe desse universo, a gente inspira, deglute e transforma em alguma coisa. Seja pelas palavras, seja pela arte visual, pela escrita. Falando dessa questão das intenções, é muito bonito de ver como Lobato se delicia quando ele está falando da Grécia, depois dele falar de mitologia e tudo mais, quando ele fala do século de Péricles, o século V, né? Quando floresce a filosofia, as belas artes, o teatro, quando o Partenon é construído. Então a gente vê o encanto dele com esse tipo de pessoas e não com os generais, com os conquistadores, como diz Narizinho, né, com os piratas que conseguiram roubar muito e viraram conquistadores, como Alexandre o Grande e tudo mais. Esses, claro que existe uma admiração, até Pedrinho se admira dessas figuras históricas, mas o grande, como se diz aqui na Bahia, os quindim de Iaiá, de Dona Benta e de Monteiro Lobato, é Péricles, é Sócrates, é Platão, Aristóteles, são Eurípides, Ésquilo, Aristófanes. Então, são esses que usaram a inteligência para o bem, para a elevação do pensamento, para o engrandecimento da cultura e não para destruir. E aí a gente vê novamente a desconfiança dele, né? Com a guerra, com as armas, com a obsessão pela conquista e pela morte, né? Que era acarajé. Eu também. Não, gostei do quindim, eu quero quindim mesmo, não acarajé. Eu adoro, que é o rinoceronte, inclusive, do sítio, é o quindim, que foi batizado pela Emília. Pois é, mas, Daniela, você fala tão bem quando você fala da admiração do meu bisavô pela inteligência. Mamãe conta. Ah, sim. Mamãe conta que ele nunca respondia uma pergunta com uma resposta. Então, quando ela vinha dizer, né, Juca, que era o apelido de Monteiro Lobato, e fazia a pergunta, que ele respondia com outra pergunta. Bem estilo Dona Benta, né? Bem socratiano, né? É socratiana, exatamente. Daí mamãe dizia que ele ia assim, de pergunta em pergunta, levando, e ela não sabia se daí ela chegava numa conclusão que ele queria ou se era a conclusão dela mesma. Mas ela chegava a uma conclusão. Sim. Bem socratiana, exatamente. Poxa, por falar em conclusão, não sei se o Instagram, até quando o Instagram vai permitir a gente aqui, como é, Cléo? É 1 hora no Instagram? A galera coloca coraçãozinho, fica colocando aí coraçãozinho, aviãozinho, foguinho. Coraçãozinho. Sobe o coração, bora apertar nesse coração. E a gente tem nossa hora completa, em geral, sempre
Nunca caiu minhas lives antes do tempo, né? Porque o povo Sim, gosta e o povo continua entrando, colocando coraçãozinho. Sempre dá certo. Nunca me preocupei com o assunto. Gente, façam perguntas. Diz pra gente o que vamos lá vocês querem para as saber mais desse perguntas. livro. Pois é. Vocês Ou também pode... sabiam que... Pode dizer. Não, fala você, Daniel. Vocês sabiam que Pedrinho ficou tão impressionado com a história de Temístocles, que foi o grande comandante vitorioso da Batalha de Salamina, da Batalha Naval de Salamina, que foram os gregos versus os persas, sendo os persas muito superiores em número de homens e navios. Pedrinho ficou tão impressionado com Temístocles que batizou o filho da vaca moxa de Temístocles. Então o bezerro nasceu e recebeu o nome de Temístocles. Eu teria feito a mesma coisa. Eu teria chamado todos os bichos da fazenda dos nomes dos meus heróis. Não podia deixar de lembrar essa parte maravilhosa. Meu Deus do Então vamos lá, céu. gente, com as perguntas. Adorei também quando a Emília fala que queria, quando Dona Benta menciona brevemente as 1001 Noites, que será inclusive tema, né, do nosso curso do Café Mitológico, as Mulheres das 1001 Noites. Emília, ela fala que queria viajar num tapete voador. Nossa, foi a primeira vez que eu ouvi falar de tapete voador na minha vida e eu queria viajar com a Emília no tapete voador. E Emília também dizia que queria se casar com um pirata para ser comandante de um navio. E eu passei minha infância querendo também me casar com um pirata para ser comandante de um navio. Emília, gente, Emília era minha ídola. Olha ela aqui, ó, de novo. A desaforada, né? A caótica Emília. Amava. Caótica mesmo. E muito interessante o papel da Narizinho, porque eu tô revendo, revisando, adaptando Reinações de Narizinho, né? Então, que bom, mamãe tá adorando a live. Manda um beijo pra Que bom. ela. Fico muito honrada, muito honrada. Pois Um beijo. é. Um beijo para a senhora. Esqueci o que eu tava falando completamente. Tava falando da Narizinho, das Reinações de Narizinho. Pois é, e Reinações de Narizinho, Monteiro Lobato escreveu ao longo de 11 anos. Cada capítulo do livro foi um livrinho, né? Que ele foi publicando os capítulos de cada livrinho, né? No jornal. Recebia feedback, modificava e acabava publicando como um livro, né? Então, são 11 livros. Eu vou publicar a linha do tempo com as capas originais desses 11 livros no site. Que delícia. Isso é muito interessante no Lobato com você, tá? E daí eu mando para vocês verem, porque é muito interessante. Então, cada capítulo do livro foi separado. E aparece essa história da Emília querer casar com o pirata. Acabei de ler. Aparece Eu queria muito casar com pirata. Aparece as princesas da Mil e Uma Noites, aparece o Aladim. Toda essa história apareceu no capítulo que chama Cara de Coruja. Então, assim... e a hora que ele junta tudo no livro Reinações de Narizinho, ele modifica para que haja uma fluidez de uma história para outra, né? E eu acabei de ler inteirinho, porque eu tô quase no final, e acabei de ler o fim do livro Reinações de Narizinho. E assim, o Pedrinho volta para a cidade. É esse o fim. E assim, podia continuar igual Sherazade, podia continuar infinitamente aquelas aventuras, que de fato ele continua depois com a série. Sim. Aí vem, né, Caçada de Pedrinho, Saci, Viagem ao Céu. E aí, como eu disse na live anterior, ele vai dando um livro para cada personagem. Ele não deixa ninguém sem seu livro. Inclusive, tem um livro que eu amo muito, que é Histórias de Tia Anastácia. Que, assim, hoje quando eu leio o Luiz da Câmara Cascudo e leio Histórias de Tia Anastácia, eu vejo como esses livros se comunicam. Porque tá nosso folclore, a sabedoria popular, a nossa herança indígena, africana, ibérica, tá toda ali. E é um livro que eu tenho muito carinho por ele.
Pois é. Então, Eric me perguntou aqui se os 11 livros. Então, Eric, esses são livrinhos, tá? Livros pequenininhos. E ele publicava na Revista do Brasil ou em jornais os capítulos de cada livrinho. E daí colocava em um livrão. Alguns deles foram publicados em jornal, os capítulos. Não todos, né? E eu não sei o que você quer dizer com chapbooks. Mas eram livros pequenos de capa dura. Não eram livros de 400 páginas, né? Daniela, move um pouquinho a sua câmera, um pouco para um lado, porque você tá meio no canto da tela. Pronto, voltei. Pronto, joia. Oi, vovó Fofuxa! Chegou tarde, que saudades! Vovó Fofuxa é fantástica, gente. Vocês têm uma professora maravilhosa de... Meu Deus do céu, ela é professora universitária de algo complicado. E adoro o Saci. E nós já fizemos cada live maravilhosa com eu, vovó Fofuxa. Ah, que delícia. Ela tem uma Tô querendo fazer uma live sobre o Saci em outubro, porque tem o dia do Saci, né? Então eu tô querendo trazer. Já teve a Cuca, já teve o lobisomem. Tô querendo fazer a do Saci, no Café Mitológico. Olha aqui a Cuca, amiga da Cuca. Daniela, você topa fazer de novo comigo? Bora? Bora? A gente pode dividir isso aí, porque eu vou falar do Saci de uma maneira geral, mas depois a gente pode retomar para dentro da obra do Monteiro Lobato, né? Para o Saci. Dentro do sítio do Pica-Pau Amarelo. Podemos sim. Eu vou amar. Porque você sempre traz um ângulo diferente, sabe? Que bom. Uma perspectiva diferente. Eu fiz em agosto uma live sobre folclore com um rapaz chamado Andrioli Costa, que é colecionador de saci. E foi muito legal, mas não era especificamente sobre o saci. Era mais sobre folclore, a live. Mas 31 de outubro é dia do Saci. Eu tava querendo uma pessoa especial. Já fiz com vovó Fofuxa sobre o Saci também, o ano passado. Então e foi uma live isso a gente pode fazer. Se eu fizer a live do Saci, aí eu deixo para ter uma abordagem, né, mais aprofundada do livro, o Saci de Lobato, na nossa live. A gente vai conversando, que eu vou adorar. Oba, então nós conversamos depois. Vamos. Beleza. Sim. Gente, então, estamos quase no final, né, Daniela? O Instagram vai tirar a gente daqui a pouco. Não sei que horas. Gente, leiam História do Mundo para as Crianças. Antes que o Instagram derrube a gente, eu sei que a visão de um adulto sobre essa narrativa é diferente da visão de uma criança sobre essa narrativa. Hoje, como adulta, lendo, eu encontro coisas e não encontro coisas de uma maneira diferente, como eu encontrava em criança. Mas é uma delícia a gente percorrer essa grande linha do tempo que Lobato estabelece, né, desde o surgimento dos planetas até a bomba de Hiroshima, dentro de um livro tão delicioso e que não tem uma perspectiva só. Então vale a pena ler. Vale a pena ler para as crianças também. Então, Daniela, o Peter está pedindo para você falar um pouquinho do Minotauro. É o Minotauro de Lobato? É o Minotauro de Lobato. O Minotauro em si e o Minotauro de Lobato. De Atenienses, né, que vive no labirinto. Eu tô com medo do Instagram derrubar a gente. Não se preocupa. Se derrubar, a gente manda beijo. Pois é, esse monstro é retomado no Minotauro de Lobato e é derrotado não por Teseu, mas pela grande heroína que se chama Tia Anastácia. Então vale a pena vocês lerem para saber como foi que Tia Anastácia derrotou o monstro de Creta, o touro de Minas, que vive no labirinto, e ela derrotou dentro do labirinto. Então, só para atiçar assim, a curiosidade, para vocês irem lá, ou de repente buscarem a adaptação da Globo, né, de 1978, que traz, com algumas semelhanças e diferenças, esse embate entre a Tia Anastácia e o monstro de Creta. Se bem que na Globo aparece Teseu.
E Lobato tirou Teseu completamente da história e deixou só Tia Anastácia, e eu acho que é bem acertado. Porque ele quer evidenciar que a inteligência é muito superior à brutalidade. E a habilidade de Tia Anastácia é superior à brutalidade do Minotauro. Brutalidade do Teseu e do Minotauro, de ambos, né? Sim, mas ele tira Ambos. Teseu da história. Fica só Anastácia mesmo. Muito legal, Daniela. Muito, muito legal. Mulher, eu sei que você tem coisa para fazer e eu tenho que falar com mamãe ainda, antes que ela vá dormir. Gente, estou agradecendo a todos que estão aqui. Amei. Sempre amo falar com você. Espero que na nossa próxima live a gente possa se ver, né, Daniela? Sim. Vou atualizar esse Instagram aqui para poder ver você. Foi a primeira live que eu fiz só me vendo. Foi uma experiência assim transcendente. Me vendo e ouvindo vozes. Então, vamos mandar beijo para a mamãe. Mãe, beijo para todo mundo. Beijo Beijo para vocês para todos. Para todos. Uma Obrigada, felicidade estar aqui. Muito obrigada. E para quem não viu, gente, a live com a Daniela sobre o Minotauro e a live sobre os 12 trabalhos de Hércules tá no meu canal do YouTube, que chama Lobato com Você. É só procurar que vocês acham essas lives. São fantásticas. A gente se encontra lá então também. O Peter está falando live de novo com vocês. Teremos. Teremos, se as musas permitirem. Se as musas permitirem. Beijão, pessoal. Muito obrigada, meninos e meninas. Beijo para vocês. Fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.